A guerra de narrativas continua, viu, Dante? Boa noite a você, ao Alex, a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. O documento, o relatório apresentado por Elisiane Gama foi lido hoje em cerca de 7 horas aqui no Congresso Nacional. Como vocês bem adiantaram, já era de se esperar que ela trouxesse uma culpa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que ele foi o grande autor intelectual dos ataques e que estava por trás de toda essa invasão do dia 8 de janeiro. Segundo Elisiane Gama, nesse texto que foi apresentado hoje, essas invasões, os ataques antidemocráticos do início do ano, não começaram no início deste ano, mas sim ao fim das eleições do ano passado, quando o presidente Lula recebeu a vitória. A Elisiane Gama descartou qualquer hipótese de mudança no texto. Isso porque o documento vai ser votado amanhã pelos membros da CPI mista do dia 8 de janeiro e ela tem o apoio da maioria esmagadora dos membros da comissão. Na próxima terça-feira, ela vai até a Procuradoria-Geral da República para entregar o texto que vai ser votado amanhã. Elisiane Gama disse que não vai esperar a indicação e a aprovação do novo Procurador-Geral da República e vai ficar com o texto vai ser entregue com a vaga interina mesmo, com a Procuradora-Geral interina ali na PGR. Claro que essa ação de Elisiane Gama, essa culpa que ela trouxe para Jair Bolsonaro, respingou na oposição que não está nada satisfeita. Sobre esse embate, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. 6 meses de reuniões, 21 oitivas e 709 ofícios expedidos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, chega ao fim com guerras de narrativas polêmicas. A leitura do relatório de Elisiane Gama durou cerca de 6 horas. O documento reúne 1.333 páginas e propõe indiciar 61 pessoas, a maioria militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A relatora acredita que Bolsonaro foi o verdadeiro autor intelectual dos atos golpistas e propõe indiciá-lo por 4 crimes: associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violência política. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também deve ser indiciado. Na casa dele foi encontrada uma minuta com teor golpista e ele é acusado de articular blitz em rodovias do Nordeste para atrapalhar o fluxo de eleitores durante o segundo turno das eleições. Também foi acusado de omissão e conivência com os ataques porque viajou para os Estados Unidos 2 dias antes da invasão, quando já era secretário de Segurança Pública. O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, também aparece na lista de indiciados. Seria ele o articulador das fiscalizações ilegais. Outros nomes indiciados são o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, e a alta cúpula da Polícia Militar de Brasília. A deputada federal Carla Zambelli também deve ser investigada porque teria arquitetado um plano para fraudar as urnas eletrônicas com o hacker Walter Delgatti. Na visão da relatora, a insatisfação do ex-presidente Bolsonaro e de aliados políticos com o resultado das urnas eletrônicas incitaram o ódio de eleitores contrários ao atual presidente. Isso teria culminado nas invasões antidemocráticas do início do ano. Quando o texto for aprovado, será entregue à Procuradoria-Geral da República, que, se não arquivar o documento, apresentará denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Elisiane Gama disse que, enquanto as autoridades incitavam o ódio, eleitores se aglomeravam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército e articulavam o ataque aos prédios públicos. No relatório, a senadora afirma que pessoas ligadas ao ex-presidente compreendiam a violência e o alcance das manifestações, frequentavam os mesmos grupos nas redes sociais, estimulavam e alimentavam a rebeldia e a insatisfação, punham deliberadamente mais lenha na fogueira que eles mesmos haviam acendido. Nós tivemos anos anteriores onde o ex-presidente Bolsonaro questionava de forma continuada junto à opinião pública o processo eleitoral, criando um sentimento de instabilidade e ao mesmo tempo inspirando vários
manifestantes, alguns terroristas, o que culminou, infelizmente, com o 8 de janeiro. Aqui o Brasil inteiro, infelizmente, acompanhou. O documento ainda expõe fotos do ex-presidente e de pessoas ligadas a ele com alguns dos invasores dos prédios. Outras pessoas que estão sendo investigadas em inquéritos da Polícia Federal, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o hacker Walter Delgatti, não foram indiciadas, mas a relatora afirma que elas precisam ser investigadas mais detalhadamente. Hoje, o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, evitou opinar sobre o relatório da senadora, mas disse que a CPMI fez a lição de casa. Essa CPMI nada mais foi do que uma homenagem à democracia, de respeito à democracia. Portanto, meu sentimento ao final desses trabalhos é de dever cumprido em nome da democracia no nosso país. Bom, agora o posicionamento daqueles que vão ser indiciados, conforme o documento da senadora Elisiane Gama. As defesas de Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Carla Zambelli praticamente deram o mesmo posicionamento. Por meio de nota, disseram que relatório é sem fundamento jurídico, é parcial e não apresenta provas contundentes. A defesa do hacker Walter Delgatti disse que ele já está condenado, já está preso e não vai se manifestar sobre o assunto. A nota mais polêmica é da defesa do Silvinei Vasquez. Disse, abre aspas, a relatora não sabe nada de direito e não sabia nem o que estava lendo. O MPF vai jogar o relatório no lixo, fecha aspas. Esse é o posicionamento da defesa de Silvinei Vasquez. Como eu disse, quem não está nada satisfeita com isso é a oposição. A oposição é minoria ali na CPI mista do 8 de janeiro, mas abriu uma manobra, deu uma manobra ali para os outros membros. Eles apresentaram um relatório paralelo, onde quem são os alvos são pessoas ligadas ao presidente Lula. Nós também preparamos uma reportagem sobre esse relatório paralelo. Acompanhe. A oposição não concordou com o relatório de Elisiane Gama e elaborou outro documento ainda maior e com foco em pessoas ligadas ao ex-presidente Lula. O texto do senador Isalci Lucas, que pelo regimento é chamado de voto em separado, reúne 2.557 páginas. Isalci, que é membro da comissão, propõe o indiciamento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, conversando com os extremistas. Durante as audiências, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, disse que ele teria sido alertado dos ataques com antecedência. Outra pessoa que está na mira do senador é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele não entregou a íntegra das imagens do Palácio da Justiça durante os ataques e resistiu em comparecer às oitivas da comissão. O ministro também teria sido alertado pela ABIN. Uma semana antes dos ataques, o acampamento montado em frente ao QG do Exército lotou de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles tinham uma manifestação marcada para o dia 8 e falavam que iria ser pacífica. No entanto, quando chegam à esplanada dos ministérios, entram em confronto com os poucos policiais que faziam a segurança do local e provocam um verdadeiro quebra-quebra. No entendimento de Isalci Lucas, G. Dias e Flávio Dino foram negligentes, pois sabiam de tudo e não repassaram informações de tamanha importância ao presidente da República. O senador ainda levanta dúvidas sobre o presidente. Ele questiona se Lula sabia de tudo e preferiu não falar nada, assim como seus subordinados. E complementa, deixaram acontecer os atos de vandalismo, muito provavelmente em razão de benefícios políticos. A relatora apresentou o relatório dela, a base de governo sequestrou a CPMI e é óbvio que o relatório dela vai ser aprovado pela base de governo. Mas o nosso relatório servirá para o Ministério Público analisar e indiciar ou não, né, as figuras que foram apresentadas. Eu pedi o indiciamento das omissões, que foi exatamente o ministro Flávio Dino e também o general G. Dias. O voto em separado ocorre quando membros da comissão não concordam com o texto elaborado pelo relator, nesse caso, a senadora Elisiane Gama. A manobra é constitucional, mas não vale oficialmente para a CPI mista. No entanto, assim como o texto da relatora, o documento de Isalci Lucas será entregue à Procuradoria-Geral da República e será utilizado como contraponto ao texto apoiado pela maioria da comissão. Então a oposição tenta, agora já na reta final, de uma forma até
meio que agonizando, não é, ainda se segurar nessa ideia de autogolpe que não cola porque os fatos, na verdade, são muito claros, são muito precisos e apontam claramente para uma ação orquestrada por aqueles que não aceitaram, não é, o processo e o resultado das eleições limpas, transparentes e seguras que o Brasil viveu em outubro do ano passado. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.